Bom, meus queridos, que estamos juntos mais uma vez. Quando baixei minha cabeça para fazer minha oração aqui no início, não tinha, acho que tinha metade dos irmãos. Quando me levantei, tive a surpresa de já ter vários irmãos que chegaram, ao longo do tempo. Essa chuva realmente atrapalha a gente um pouco, de sair de casa. Uns lutaram para vir aqui, não foi não? Sejam sinceros, teve gente aí que já estava assim embaixo do cobertor, Aí, enfim, o Espírito Santo foi lá e puxou pela orelha e disse: vamos para casa do Pai, vamos encontrar os seus irmãos, vamos celebrar juntos, porque ali naquele lugar, a bênção, ali naquele lugar vai ter a presença do Senhor. A palavra de Deus diz que 2 ou 3 é o suficiente. 2 ou 3, imagina aqui, Será que o Senhor está aqui, não? Você acredita nisso? Você crê que o Espírito Santo do Senhor está aqui? Então não tem jeito, se o Senhor está aqui, vai ter coisa especial acontecendo. Amém? Tem alguém aqui que está com alguma angústia no coração? Não precisa falar não, só levanta a mão. Alguém que está angustiado, tem alguma situação complicada que precisa resolver, levanta a mão, gente. Vamos, tenha coragem, pela fé, meus irmãos, não perde a bênção não. Perde a bênção não. Coisa boa, coisa legal. Eu queria orar por você agora. Queria fazer uma oração. O Senhor sabe os teus problemas, o Senhor sabe, o Espírito Santo conhece os teus problemas antes de você conhecê-los, O salmista diz que até a palavra que eu ia falar, o Senhor já conhece. Até a palavra que eu vou falar, Ele já conhece antes de eu falar. Será que Ele conhece os nossos problemas, não? Será que Ele conhece o nosso íntimo? O íntimo das pessoas que estão próximas da gente? Será que Ele conhece o coração dos nossos inimigos? Daqueles que tramam contra nós? Conhece. É por isso que nós clamamos dia e noite pelo Senhor, pelo socorro do Senhor. E eu quero dizer para você que muitas das coisas que tramaram contra você, o Senhor não permitiu que acontecesse. Muitas coisas. O Senhor tem livrado a gente de coisas que a gente nem sabe que Ele livrou. Nem sabe, Essa semana o Juan escapou de uma, não foi, Juan? O Juan teve um problema no carro e furou o pneu do carro. E o relato das pessoas é que era para ele ter caído no precipício com o carro. Mas teve um movimento diferente no carro que empurrou ele para o muro. Esse foi o relato da mãe dele. Foi isso ou não foi, Juan? Alguma coisa, os testemunhos que estavam dizendo assim: meu pai do céu, ele estava indo para o buraco, de repente o carro fez assim e bateu no muro. Eita glória! O Senhor é tremendo. O Senhor é tremendo. Então creia que pode ter acontecido. O Senhor te livrou de muita coisa essa semana. Muitas coisas. Você pode estar passando por aflições, mas meu irmão, minha irmã, o Senhor conhece todas elas. E mais do que isso, se você chamar o Senhor para perto, eu tenho certeza absoluta que o Senhor sentirá a tua dor junto com você e lutará junto com você essa luta. E não tem jeito, é o que nós acabamos de cantar. Não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. O Senhor sempre está com a gente. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe, Senhor, cada coração angustiado dessa noite, Pai. Eles estão aqui, Pai. A Tua palavra diz: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, libera essa palavra sobre eles, Pai. Libera, Senhor, essa bênção sobre o Teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, destrava, Senhor, o que precisa destravar, Pai. Aquilo, Senhor, que
que já não temos mais força para lutar, Senhor. Luta pelo teu povo, Senhor. Te revela a eles, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o teu bálsamo, que o teu óleo seja derramado sobre os nossos corações essa noite, Pai. Que nós encontremos os rios de água viva, os rios que inundam de paz o nosso coração. Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre a tua igreja. Faz, Senhor, o incrédulo crer, Pai. Faz, Senhor, o coração vacilante, Senhor, se transformar numa coluna de justiça. Pai, em nome de Jesus, tira o cansaço do teu povo, Pai. Tira a sobrecarga do teu povo, Senhor. E nos ensina, Senhor, cada vez mais a depender do Senhor, a entregar os nossos anseios, as nossas angústias nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, essa noite nós vamos meditar na palavra do Senhor sobre uma ordem específica sobre o amor. No início do meu ministério nessa igreja, eu preguei muitas vezes sobre o amor. Muitas vezes. Eu tenho certeza absoluta que quem está comigo, caminhando comigo há mais de 4, 5 meses, já ouviu algumas dezenas de vezes ensinamentos sobre o amor. Porque o amor, o apóstolo Paulo diz no final do capítulo 12, é o dom sobremodo excelente. Se nós não amarmos, nós não veremos ao Senhor. Se nós não formos capacitados pelo Espírito de Deus a amar, nós vamos nos perder já aqui nessa caminhada. Imagina na eternidade. Porque a eternidade é reflexo da nossa caminhada aqui. É reflexo da graça do Senhor derramado sobre nós na nossa vida. E o título dessa mensagem hoje é ao Senhor, aos santos e ao mundo. Hoje nós vamos meditar sobre a importância de estar vinculado à igreja do Senhor. Agora, somente estar vinculado à igreja do Senhor também não é o suficiente. Hoje pela manhã, e olha, quem dera que nós tivéssemos todos os irmãos que estão hoje à noite, se os irmãos participassem da escola bíblica dominical. A lição, as nossas aulas da escola bíblica, agora que nós entramos, nós estamos no capítulo 2 do livro de Tiago, nós temos assim aprendido e muito com a palavra do Senhor. Muito com a palavra do Senhor. Hoje nós falamos sobre fé. A fé, quem lembra? A fé morta. Você sabia que você pode ser uma mulher, um homem de fé, mas estar morto? Você sabia disso? Eu te convido, se você não entendeu nada, eu te convido a entrar no nosso Facebook e assistir a aula de hoje de manhã, que você vai entender do que nós estamos falando. Somente ter fé não é também o suficiente. Mas, meus queridos, eu vou precisar fazer uma recapitulação aqui de algumas coisas que a gente já viu há um tempo atrás, Uma das coisas que nós precisamos entender, que toda a lei de Deus se resume em quantos mandamentos? 2 mandamentos. Toda a lei de Deus se resume em 2 mandamentos. Isso está escrito lá em Marcos 12, versículo 30 e 31, que diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é
ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Nós podemos resumir todo o evangelho nesses dois mandamentos. Toda a história de relacionamento do homem com Deus nesses dois mandamentos. Nesses dois simples mandamentos está constando a salvação do homem. Mas olha, meus queridos, eu usei aqui um termo simples, mas são os mandamentos mais desobedecidos da palavra do Senhor. Uma, por desobediência mesmo, e outra, por falta de entendimento do que quer dizer esses mandamentos. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, nós vamos ler o versículo de 1 a 4. São poucos versículos, mas muitas lições. Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 4, diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aqui os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Meus queridos, nós vemos um padrão estabelecido com relação ao nosso relacionamento com o Senhor e a ordem do Senhor que está sobre nós, sobre a igreja, sobre os santos, sobre aqueles que foram separados desde a eternidade para cumprir o propósito do Senhor, glorificar o seu nome. Nós temos repetido dia após dia, não tem nada a ver com o nosso esforço. Eu não fiz nada para isso. Você não pode fazer absolutamente nada. Se você foi alcançado por essa mensagem, é porque Deus se fez alcançado. Ele permitiu ser alcançado. Ele se apresentou para você. Você não o buscou. Nós não tínhamos condições nenhuma de buscarmos ao Senhor. Aí eu lembro, algumas vezes já falei sobre isso, vou repetir, né? A ilustração que o pastor Silvado, o pastor Roberto Silvado deu há tantos anos atrás para a gente. Ele diz assim: Deus é como se estivesse brincando de esconde-esconde, sabe? O pastor Silvado já é avô. Ele diz assim: é como se eu, o avô, né, estivesse brincando com os meus netos criança, e todo mundo sabe que se um adulto estiver brincando de esconde-esconde com uma criança e não quiser ser encontrado, a criança não vai encontrar. É isso mesmo, Vivaldo? Se você não quiser que a Aninha te ache no esconde-esconde, ela não vai te achar. Verdade ou não é, avós? Né? Quem é avô aqui já? Levanta a mão aí. Quem é vovô? Então você sabe do que eu estou falando. Mas você vai brincar, você precisa ter um relacionamento com teu neto, não é não? Então você vai para trás da cortina. Você vai para trás da cortina e você vai começar a balançar a cortina assim, sabe? Para o teu neto ver se ele te acha, sabe? Vovô está aqui. E nada da criança encontrar o avô. De repente ele vai lá, o avô mete o pezinho para fora, né? Ele vai dando pistas, ele vai se revelando, porque a criança não tem condições de achar. É assim Deus com a gente. O Senhor vai se revelando, Ele vai colocando o pé, a gente vai começando a ouvir a voz dEle, e a gente vai crescendo na intimidade, a ponto da gente se tornar íntimo com o nosso Pai. É dessa forma a revelação. E nós podemos destacar nesse texto
tanto de Atos quanto no de Marcos, que estão ali a lei, os 12 mandamentos maiores que o Senhor Jesus deixou para nós, nós podemos destacar aqui o que nós chamamos de amor vertical. Que amor vertical é esse? É o amor do homem para com Deus. Creio que ninguém que está aqui essa noite duvida do amor de Deus para a gente. Ninguém duvida. Você duvida que Deus é um Deus amoroso? Romanos capítulo 8 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há dúvida do amor de Deus para com o Senhor. Mas e o nosso amor para com Deus? Como é que nós temos amado o Senhor? Então esse amor vertical é um amor que é a base de tudo. Então, o amor vertical vem primeiro, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer outra coisa na nossa vida, nós precisamos amar quem primeiro? Deus. Depois, nós vemos, como nos textos revelados, o amor horizontal para com os homens. Sabe o que isso significa? Que você nunca vai conseguir amar completamente a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, se você não amar primeiramente o Senhor. Se você não buscar o amor do Pai e experimentar e aprender, Jesus diz: aprendam de mim que sou manso. Se nós não aprendermos e gastarmos tempo aprendendo a amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo vai estar comprometido. Nós não vamos conseguir. Alguns conseguem a se assemelhar, chegar perto disso, mas nunca na sua totalidade. Então, primeiro vem o amor vertical, depois o amor horizontal. Então a gente também pode dizer que o ministério, o relacionamento do Senhor com o Senhor, ele vem antes do ministério aos homens. Antes de nós como igreja colocarmos a nossa vida à disposição dos irmãos, esta vida já deve ter sido entregue a quem? A Deus. O contrário da confusão. Quando nós nos entregamos uns aos outros. Oi? É por isso que tem muita gente que é caridosa, né? Que ajuda pessoas, mas não são pessoas tementes ao Senhor. Isso vai se aproveitar para alguma coisa para essa pessoa? Não. Deus não aceita. Deus é o que nós chamamos de fé morta, mas teve um outro termo lá no final. Passa desapercebido, ela vamos lá, gente, me ajuda, o último, imperceptível, né? Deus não percebe, Deus olha esses atos de caridade sem amor a Ele, como algo irrelevante. Então,
o ministério ao Senhor, o ministério de comunhão com o Senhor vem antes do ministério aos homens. Nós temos lutado nessa igreja para transformar homens e mulheres em adoradores do Senhor. Antes de prestarem qualquer serviço na igreja, o membro dessa igreja deve se tornar alguém íntimo do Senhor, que busque o Senhor. Então o ministério aos homens, ele se subdivide, esse amor, vamos dizer, esse amor ele é dividido em Deus e aos homens, e o ministério aos homens, o trabalho aos homens também se subdivide em outros dois. Jesus deixa isso muito claro quando ele diz: ao teu próximo como a ti mesmo. O amor que expressamos aos outros, ele está diretamente relacionado ao amor que nós expressamos a nós mesmos. Se nós não nos amamos, se nós não amamos aquilo que Deus deu para nós, primeiro, a minha própria vida, se eu não tenho satisfação naquilo que Deus me deu, sabe como é que a gente descobre quando uma pessoa é insatisfeita? Quando ela começa a comparar, quando ela começa a se tornar uma pessoa invejosa, uma pessoa, que quer ter o que o outro quer. Isso é a principal característica do insatisfeito. O homem adúltero, qual é a base do adultério? Insatisfação. Na verdade, a base do pecado é a insatisfação. Você está insatisfeito com o que Deus te deu e você vai buscar em outras fontes a satisfação. E toda vez que nós pecamos, nós estamos olhando para Deus e dizendo: Senhor, tu me entende, Tem gente que ainda tem a cara de pau de dizer isso, Tu me entende, Sabe que a carne é fraca, Então, vamos fazer o seguinte, o que tu me deste foi bom até um tempo, mas agora não me serve mais, eu vou mudar de ares. Essa é a base do pecado, é a insatisfação. Então, antes nós precisamos amar a nós mesmos. Pessoas que estão afastadas do ministério da igreja, da comunhão da igreja, elas estão com um problema sério de autoafirmação, estão com um problema sério nas suas emoções. Algumas, hoje, nós temos muitas pessoas nesse caso, nem se amam mais. Tem gente que quer tirar a vida, não se ama mais, não faz mais sentido viver. E se não faz mais sentido viver, se perdeu a expectativa da vida, o gosto pela vida, como é que essa pessoa vai amar o próximo? E mais, como é que ela vai amar a Deus acima de todas as coisas, se ela não consegue se amar, se ela não consegue tomar um passo, uma decisão de cura, de confissão? Aquele que encobre os seus pecados, meus irmãos, não se ama. Aquele homem e aquela mulher que tem pecado encoberto, não ama Deus, não ama o próximo e não se ama. Está se matando, está se corroendo, o câncer está crescendo, os ossos estão apodrecendo, e o cara está lá, segurando o pecado, segurando. O Senhor, o Espírito Santo está dizendo: arrepende, confessa. Ele está dizendo: não, eu quero morrer. É isso que ele está dizendo: eu quero morrer. Até um ponto que, mesmo que ele esteja falando isso inconsciente, vai ter um tempo que ele vai estar consciente disso, e ele vai querer tirar a própria vida. Então,
O amor que nós expressamos aos outros, ele está relacionado ao amor que expressamos a nós mesmos. Quem não se ama, não amará aos outros. Da mesma forma, o ministério aos homens também se subdivide em dois: os de dentro e os de fora. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que a prioridade é dos que estão dentro. Aí tem gente que diz assim: mas Jonatas, que é isso? Nós temos que alcançar, nós temos que buscar as pessoas que estão fora. Sim, nós temos, mas isso é a consequência do que nós vivemos aqui dentro. E mais, quem acrescenta os que vão sendo salvos é o Senhor. Através de quê? Do testemunho interno da igreja. Se a igreja não se amar, como é que amará o próximo? Se a igreja não cuidar de si primeiro, como é que vai cuidar do próximo? Nós temos textos bíblicos que são muito claros, quando eles colocam o crente à frente do não crente na prioridade do ministério. É isso mesmo. Você quer experimentar o todo de Deus para você? Você quer experimentar a completude, integralmente, a integralidade do que Deus tem para você? Entra no caminho, meu filho. Larga o fardo, abandona o fardo e entra no caminho. Vem experimentar, senão vai viver a vida inteira comendo das migalhas que caem da mesa dos filhos. Tem gente que vive comendo de migalha em migalha. Meu irmão, senta à mesa, busca o Senhor, te reconcilia com teu pai, confessa os teus pecados, entra para a família em nome de Jesus. Entra em casa, volta para casa, diz para o Senhor: Senhor, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai disse: para, anel, capa e sandália nos pés. É assim que o Senhor nos trata. Então, Gálatas 6,10 é o texto clássico para isso, que diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, ok? Especialmente aos da família da fé. Talvez você tenha convivido numa família injusta. Eu tive a graça de não sofrer disso, mas eu conheço muita gente que sofreu disso, de ser filho de pais que davam muito mais atenção, carinho e provisão e sustentavam muito mais os de fora do que os seus próprios filhos. Eu conheço gente assim. Você conhece gente assim? Que o pai foi muito mais bondoso com os de fora do que com os de dentro? Eu conheço. Eu vou dizer uma coisa para vocês: essa é a fonte da raiz de amargura de muita gente, de senso de injustiça no coração de muita gente, porque não há nada mais normal, não há nada mais claro do que as riquezas da casa devem ser primeiramente distribuídas com os de dentro. Hoje nós temos lei civil para garantir isso, gente, porque o pai moderno não quer deixar herança para filho mais não. O pai moderno olha para o seu filho e diz assim: olha, tudo que eu conquistei com sua mãe é meu e dela, viu? Vocês se virem para lá, conquistem o de vocês. Isso é um rompimento claro da lei de Deus. Primeiro, os da casa, tudo que é meu e de Samira é da Sara, do Paulo e da Ana Paula.
Tudo que nós construímos por eles. E mais do que isso, e vai além do que isso. Porque nós cuidamos da herança do Senhor, que são os nossos filhos, o Senhor nos sustenta para que a gente possa cumprir a nossa missão. Primeiro Ele. Se nós não amamos a Deus, nós nunca vamos conseguir amar os nossos filhos. Se nós não reconhecermos primeiro Deus, a bondade de Deus em nossa vida, nós nunca vamos conseguir ser bondosos com os nossos filhos. Porque o padrão de bondade e de amor vem da onde? Vem do Pai. Ele é o padrão. Ele é que ensina o padrão correto. Alguns parecem reconhecer como amados de Deus somente as pessoas que estão perdidas, né? Nós temos que evangelizar, nós temos que correr atrás das pessoas que estão perdidas. Eles são amados do Senhor. Mas, queridos, de verdade, ninguém deixa de ser amado por Deus porque já se converteu. Talvez você não entendeu essa frase, mas é realidade em muitas igrejas. Parece que a pessoa ela é preciosa e querida por Deus enquanto não está na igreja. Depois que caiu na igreja, meu irmão, é só lambada em cima do cidadão. É só perseguição em cima dele. É verdade ou não é? Talvez você tenha sofrido aí numa meia dúzia de igrejas aí, né? De pais injustos, pastores injustos. Está cheio de gente assim, que ele te ama até você se tornar membro. Depois que você se tornou membro, te vira para lá. Traz o teu dízimo, traz a tua oferta e vamos orar pelo teu problema. Já ouviu isso não? Pastor, eu estou com fome, vamos orar? Não, eu quero comida. Eu quero comida. Tem pastor orando. Nada contra a oração. Nós devemos orar. Mas nesse caso vamos orar agradecendo a comida que o Senhor providenciou. Nós estamos na contramão. Tem igreja que está na contramão. Tem uma música do Titãs da década de 80, né? Que ele faz a pergunta: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Quem nasceu aí na década de 70, 80, né, sabe a música que eu estou falando, né? Essa é a pergunta que o pai do tráfico faz. O traficante normalmente pega órfãos, pessoas que foram abandonadas pela sua família. Aí ele vai lá e pergunta para ver um menino lá, não tem pai, não tem mãe, né? Aí o cara adota a criança. Aí ele dá uma arma para o menino. Ó o menino, ó. O pai nunca deu uma bala para ele. O pai nunca deu um carinho para ele. O cara traficante foi lá e me ofereceu: rapaz, agora eu sou o cara. Põe para dentro de casa, dá um prato de comida para o menino. Mais do que isso, ele diz assim: pode vir todo dia comer aqui na minha casa. O que o menino faz por esse traficante? Ele dá a vida. Ele dá a vida. Aí o pai está em casa, aí ele chega na igreja, vai pedir oração pelo filho. Ele vai pedir oração por um milagre. Passou a vida inteira negligenciando o amor que tinha que ter sido dado dentro de casa. Agora o teu filho encontrou uma outra fonte de cuidado. Agora é um milagre mesmo. É um milagre. E às vezes é tarde demais. É tarde demais. A pessoa, quando se converte, ela precisa de cuidado. Ela precisa de todo o nosso cuidado. E ela deve estar à frente daquela que ainda não tomou a sua decisão. Aquele que faz parte da igreja, aquele que o Senhor enviou para cá, é a prioridade completa e absoluta. Então, a nossa desatenção histórica como igreja
E esse desamor aos novos convertidos, eles podem colocar todo o trabalho anterior a perder. É por isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 14, versículo 15. Versículo 15, vamos ver o 14 e 15. Como alguém que está no Senhor Jesus, tendo plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o teu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor por causa da sua comida. Não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Essa é a palavra de um pastor que diz: quem está dentro tem prioridade. Você que já é velho na fé, você que tem maturidade na fé, por favor, em nome de Jesus, não sirva de tropeço para quem está entrando agora na caminhada. Ele é a prioridade. Então, entre a tua visão e a necessidade dele e a imaturidade dele, baixa a tua bola que nós vamos cuidar de quem é imaturo. Essa é a regra. Isso é amar. Isso é amar. Os irmãos mais velhos que o digam, né? Quem é filho mais velho sabe do que eu estou falando, né? Eu tive a bênção de ser o mais novo. Gente, ser o mais novo é top demais. É top demais, né? Meu irmão do meio diz assim, do meio vive meio numa, né, uma crise de identidade, né? O cara tá ali, parece que a gente não existe, né? Porque ou é o mais velho ou é o mais novo, né? E daí, né, parece que tudo que o mais novo faz está certo e tudo que o mais velho faz está errado. Não, meus irmãos, é porque agora é a hora de atender o mais novo nas suas necessidades. Isso é normal, é natural. Na igreja também não é diferente. Não é diferente. Não é diferente. Distinguir entre o valor de cada um e responsabilidade, nós precisamos, todos têm valor, mas a nossa responsabilidade muda dependendo do nível de relacionamento. Uma igreja que não se ama a ponto de cuidar dos seus, não terá amor genuíno pelos que estão fora, pelos que estão se perdendo. Eu queria destacar 3 ministérios bíblicos que deixam muito claro isso. A gente já está caminhando para o final. Primeiro é um texto muito conhecido, o texto de Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. Nós tivemos um encontro muito agradável sábado lá em casa com o nosso ministério de adoração, e nós meditamos sobre esse texto, sobre os pilares do culto, não é? Os pilares do culto. Esse texto é pilar para um monte de coisa, gente. Um monte de coisa. Um dos textos mais doutrinários e impactantes que a palavra de Deus nos traz. Isaías 6, de 1 a 8 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva
que havia tirado do altar com uma tenaz. Como ele tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vemos claramente o ministério ao Senhor, esse ministério claro, visto de forma clara na adoração dos serafins ao Senhor. O ministério ao Senhor, o louvor e a adoração, o culto prestado ao Senhor é a base, o amor a Deus primeiro, o culto ao Senhor primeiro. Depois nós vemos o ministério aos santos, visto na edificação pessoal de Isaías, aquele toque da brasa, a adoração ao Senhor, ele toca em Isaías, e depois vem o ministério ao mundo, visto no apelo de Deus, que fez o profeta responder. Adoração, cura, confissão e depois missão. Nós não salvamos as pessoas sem antes nos salvar. Se você já pegou um avião alguma vez na sua vida, você vai ver ali nas instruções da máscara de oxigênio: olha, se tiver despressurização na cabine, uma máscara cairá sobre você e tal, né? Aí tem uma orientação muito clara da comissária de bordo. Ela diz assim: se você estiver acompanhado de uma criança, você primeiro põe a máscara em você. Primeiro você põe a máscara e depois você socorre o teu filho. Primeiro a brasa na tua boca, primeiro é a trave do teu olho e depois é o cisco no olho de quem está próximo de você. Essa é a regra. É por isso que a minha esposa come antes dos meus filhos. Ela diz assim: é a lei do avião, eu como primeiro, porque senão fico muito fraca para esperar esses meninos comer. Te entreguei agora, Samira. Samira está comendo? Estou, porque senão eu desmaio aqui, não consigo dar comida para eles. Lógico, não é não? Então é lógico, minha mulher é demais, né? A gente vê também essa mesma figura, essa mesma dinâmica no Pentecostes, né? Os discípulos estavam no cenáculo orando, ministério ao Senhor, está lá em Atos capítulo 1, capítulo 2, né? Então Deus ministra aos santos o enchimento do Espírito Santo. A língua de fogo vem o quê? E toca neles. Tem uma semelhança nisso, não tem não? Só faltou dizer assim: Deus pegou com uma tenaz, né? E tocou nos discípulos. Então Deus ministra aos santos o enchimento do Espírito. E qual é a consequência? Milhares de pessoas foram salvas. Primeiro em nós, primeiro a nossa família, depois a gente se preocupa com as outras pessoas. A tua prioridade está dentro de casa. A tua prioridade está aqui dentro. Antes de você querer evangelizar o vizinho, traz teus filhos para a igreja, traz teu marido para a igreja, evangeliza ele, evangeliza tua mulher que não quer vir para a igreja, traz eles primeiro. Eles são a prioridade, eles são. Traz teu pai, tua mãe. E para terminar, em 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 4, nós vemos uma instrução de Paulo a Timóteo.
Timóteo 2, de 1 a 4, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao reconhecimento da verdade. Ele manda, antes de tudo, absoluta prioridade, que se faça práticas de oração. Antes de qualquer coisa, culto de oração, culto coletivo, onde nós estejamos juntos nessas práticas. O resultado é que os santos sejam abençoados com uma vida mansa e tranquila. Nós oramos pelos nossos governantes para quê? Para que o povo, o nosso povo, tenha uma vida tranquila e mansa. Independente de quem você orou, de quem você votou. Independente se quem está no governo foi o que você votou ou não. Nós cremos num Deus que não faz acepção de pessoas e que só aguarda o nosso pedido para agir. O que move o coração de Deus? A oração, a intimidade com Ele, independente se é direita ou se é esquerda. Então, essa comunhão, esse amor dentro, esse amor interno, voltado para dentro, traz uma vida mansa e tranquila, e ajudará a igreja a cumprir a grande comissão, a qual deseja que todos se salvem. Deus quer fazer uma grande obra nessa igreja. Deus já nos deu a palavra, Deus já nos deu o poder, Deus já nos deu a cura, Deus já nos deu a direção. Nós já sabemos o que temos que fazer, nós já sabemos o que temos que fazer, porque Deus quer preparar a mim e a você para sermos sal e ser luz para os que se perdem. Agora, se aqui dentro tiver escuridão, eles vão preferir ficar na escuridão de lá. Mas se nós representarmos a cruz de Cristo, a luz do Senhor Jesus, se nós amarmos a nós mesmos primeiro, se nós estivermos ligados intimamente com o Pai, que vai nos dando a bagagem, vai nos dando a bênção, vai nos dando as ferramentas para que nós amemos uns aos outros, não tem jeito. Essa igreja daqui a algum tempo vai estar pequena. Ela vai estar pequena. Primeiro, amor vertical. Depois, o amor horizontal. Amém, meus irmãos? Amém? Que a nossa igreja seja uma igreja amável, uma igreja que saiba amar, que saiba reconhecer as suas fraquezas, reconhecer a sujeira dos pés, mas que encontre aqui mesmo, aqui dentro, quem lave os pés uns dos outros. Nós precisamos amar uns aos outros, porque nós amamos o Senhor. Nós precisamos orar ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Você está com problema com algum irmão em Cristo? Você está com algum problema com algum parente teu, que é irmão na fé? Você que é casado com uma irmã, você que é casado com um irmão, meus irmãos, em nome de Jesus, antes dele ser teu marido, tua esposa, teu irmão e tua irmã em Cristo, trate-o com misericórdia, porque é teu irmão em Cristo. Ore por ele, interceda por ele,
ame-o, ame-o, para que então o Senhor possa te usar.